Já se esqueceu onde deixou as chaves esta manhã? Ou talvez o nome daquela pessoa que conhece há anos e lhe fugiu da memória no momento mais inoportuno? É normal termos uns esquecimentos à medida que envelhecemos. A pilha de responsabilidades, o cansaço do dia a dia e a própria vida moderna podem fazer com que, por vezes, a nossa mente se sinta um pouco mais dispersa. Mas e se esses esquecimentos não fossem apenas coisa da idade? E se fossem sinais de algo mais sério? Algo que pudesse mudar drasticamente a sua vida e a dos que o rodeiam? A ideia de perder a nossa capacidade de pensar, de lembrar quem somos, de reconhecer os nossos entes queridos, é uma das maiores preocupações de muitos de nós, e é uma realidade dolorosa para muitas famílias em Portugal, do Minho ao Algarve, do Alentejo ao Ribatejo. O segredo, meus amigos, não é ter medo, mas sim estar informado. A verdade é que a detecção precoce pode fazer toda a diferença. Não estamos a falar de um adeus imediato à sua autonomia, mas sim de um olá à prevenção e à gestão informada. Com o conhecimento certo, pode permitir-lhe a si e à sua família tomar decisões importantes, planear o futuro com mais serenidade e, em alguns casos, até abrandar a progressão de certas condições. É como ter um mapa para uma viagem que se avizinha. Não evita a viagem, mas ajuda a navegar com mais segurança e confiança. Neste vídeo, vamos mergulhar em 10 sinais precoces de demência que nunca, mas nunca mesmo, deve ignorar. Não são para assustar, são para o capacitar. São pistas que o seu corpo e a sua mente podem estar a dar e que, se forem ouvidas a tempo, podem abrir portas para um caminho de mais bem-estar e controlo. Fique conosco até ao fim, porque há algo que o vai surpreender, algo que pode mudar a sua perspectiva sobre este tema de uma forma muito positiva. Então, vamos começar por aquilo que talvez seja o sinal mais conhecido quando se fala em problemas cognitivos, mas que nem sempre é bem interpretado: a perda de memória que afeta a vida diária. Não estamos a falar de esquecer onde estacionou o carro no centro comercial, algo que acontece a quase toda a gente de vez em quando, ou de precisar de uma pequena ajuda para se lembrar do nome daquele ator famoso que aparece sempre na novela. Estamos a falar de algo mais profundo, que realmente perturba o seu dia a dia. Pense nisto. Já lhe aconteceu esquecer uma conversa inteira que acabou de ter? Ou perguntar a mesma coisa repetidamente, 5 minutos depois de ter obtido a resposta? Talvez tenha esquecido datas importantes, como aniversários de netos ou o dia de pagamento da reforma, que antes nunca falhava. Ou, pior, tem dificuldade em reter informações novas, o que torna quase impossível seguir uma receita nova ou aprender a usar um novo aparelho. Um exemplo prático. A sua tia-avó, que sempre foi a memória viva da família, começa a esquecer-se de tomar a medicação diária. Ou toma-a 2 vezes porque já não se lembra se o fez. Ela pode até esquecer como chegar à padaria do bairro, um percurso que faz há décadas a pé. Estes não são lapsos normais. São sinais de que a capacidade do cérebro de registar e reter informação está a ser comprometida. É como se a gaveta das memórias recentes não estivesse a fechar bem. O importante é observar se isto se torna um padrão. Acontece frequentemente e está a piorar com o tempo? Se sim, é um sinal para prestar atenção e conversar com alguém de confiança sobre o que está a sentir ou a observar. Em seguida, temos as dificuldades em planear ou resolver problemas. Isto é mais do que sentir-se um pouco desorganizado. Refere-se a uma incapacidade crescente de desenvolver e seguir um plano, ou de lidar com números e conceitos abstratos. Pense nas tarefas que exigem um raciocínio sequencial, como gerir as suas finanças, que para muitos de nós é já um desafio, mas aqui estamos a falar de uma dificuldade real e nova. O planeamento de uma refeição, o pagamento das contas da água ou da luz, ou até mesmo a organização de uma simples lista de compras para o supermercado, podem tornar-se tarefas esmagadoras e cheias de erros. Imagine que sempre foi um mestre na cozinha e agora tem dificuldade em seguir a receita de bacalhau à Brás que sempre fez de olhos fechados. Ou que se sente completamente perdido ao tentar organizar o seu orçamento mensal, algo que antes fazia com facilidade e vigor. Esta dificuldade não é apenas uma preguiça ou falta de vontade. É uma luta real, com os passos envolvidos numa tarefa. Pode manifestar-se como uma incapacidade de concentrar-se numa única tarefa por mais de alguns minutos, ou de pensar de forma lógica,
sobre como resolver um pequeno problema do dia a dia, como uma torneira a pingar ou um eletrodoméstico que não funciona. A pessoa pode ter dificuldade em seguir as instruções para um novo aparelho ou para uma nova rotina. O importante é observar se estas dificuldades são novas e persistentes, se afetam a capacidade da pessoa de viver de forma independente e segura. Se nota que o seu pai, que sempre foi metódico com as contas da casa, começa a atrasar-se nos pagamentos ou a cometer erros básicos, pode ser um sinal a considerar. Por último, para esta parte, vamos falar sobre a dificuldade em completar tarefas familiares. Esta é ligeiramente diferente da anterior. Não é apenas planear, mas executar as rotinas diárias. É quando as tarefas que a pessoa fazia com fluidez, quase sem pensar, começam a ser difíceis ou impossíveis de realizar. Pense em atividades do dia a dia, como vestir-se, preparar uma refeição simples, conduzir para um local familiar ou até mesmo praticar um hobby de longa data. Um indivíduo pode esquecer-se das regras de um jogo de cartas que adora jogar com os amigos há anos, ou de como ligar o comando da televisão, algo que faz diariamente. Pense na sua mãe que sempre se orgulhou do seu jardim, mas que de repente parece não saber como cuidar das suas plantas, ou esquece os nomes das flores que sempre cultivou com carinho. Ou o seu avô, que sempre foi um condutor experiente, mas que agora se perde no caminho para a missa que faz todas as semanas, ou tem dificuldade em seguir as regras de trânsito mais básicas. Estas dificuldades podem levar à frustração e a um afastamento de atividades que antes davam prazer. É crucial perceber que não se trata de uma perda de interesse ou de uma recusa em fazer as coisas, mas sim de uma incapacidade real, uma lacuna nas habilidades motoras ou cognitivas que antes eram automáticas. A pessoa pode começar a precisar de ajuda para tarefas simples como escovar os dentes ou vestir-se adequadamente para o tempo. Estes são sinais de alerta. Agora que falamos sobre como a memória, a capacidade de planear e a execução de tarefas diárias podem ser afetadas, vamos continuar a explorar outros sinais que podem ser menos óbvios, mas igualmente importantes de reconhecer para uma compreensão completa. Continuando a nossa conversa, é importante falarmos sobre a confusão com o tempo ou o lugar. Isto vai além de esquecer o dia da semana ou a data de vez em quando, algo que, sejamos francos, acontece a todos nós, especialmente depois de um fim de semana mais longo ou num período de férias. Aqui estamos a referir-nos a uma desorientação mais profunda e persistente. A pessoa pode perder a noção das estações do ano, achando que é inverno quando já estamos no auge do verão, ou vice-versa, o que pode levar a vestir-se de forma inadequada para o clima. Podem perguntar repetidamente que dia é hoje ou que mês estamos, mesmo depois de lhes ter sido dito. A capacidade de compreender o que está a acontecer num determinado momento, se é manhã, tarde ou noite, pode desaparecer, o que desorganiza completamente o ritmo de vida. Mais preocupante ainda, pode acontecer a pessoa sentir-se desorientada no seu próprio bairro, na sua rua, ou até mesmo dentro da sua própria casa, sem saber como lá foi parar ou qual é o propósito de certos quartos. Imagine que o seu vizinho, que sempre foi tão ativo e bem orientado, começa a sair para a rua de chinelos num dia de chuva intensa, ou a perguntar a que horas é o almoço quando já são 10 da noite. Ou que a sua avó, que sempre teve uma noção muito clara do tempo, está constantemente a perguntar se já é Natal, mesmo estando em maio. Estes são indícios de que o relógio interno e o GPS mental da pessoa podem estar a falhar. Em alguns casos, pode até ter dificuldade em reconhecer o local onde se encontra, mesmo que seja a sua casa ou um sítio que frequenta há muitos anos, como o mercado local ou a igreja. É como se a mente estivesse constantemente a tentar encaixar peças de um puzzle no lugar errado, criando uma realidade confusa e por vezes assustadora para a pessoa. Outro sinal a que devemos estar atentos é a dificuldade em compreender imagens visuais e relações espaciais. Isto não é apenas uma questão de visão fraca, como cataratas ou presbiopia, que podem ser corrigidas com óculos ou cirurgia. Estamos a falar de problemas no cérebro para processar o que os olhos veem. Uma pessoa pode ter dificuldade em ler, em avaliar distâncias, o que pode tornar a condução perigosa, ou em distinguir cores e contrastes. Por exemplo, pode não conseguir reconhecer rostos familiares em fotografias, ou ter dificuldade em perceber se o chão está plano ou inclinado, o que aumenta o risco de quedas. Ou ainda, não reconhecer o seu próprio reflexo no espelho,
ou confundir-se com a sua imagem. Pense no seu tio, que sempre foi um pintor amador e agora parece ter dificuldade em misturar cores ou em perceber a profundidade de um objeto. Ou na sua mãe, que sempre andou de transportes públicos e de repente tem dificuldade em ver onde está o autocarro na paragem ou em perceber se a porta está realmente fechada. Estes problemas podem levar a uma grande confusão e insegurança no ambiente. Por exemplo, subir ou descer escadas pode tornar-se um desafio, pois a pessoa pode não conseguir julgar a profundidade de cada degrau. Navegar num espaço conhecido pode tornar-se confuso, com a pessoa a colidir com objetos ou a ter dificuldade em encontrar o caminho de uma divisão para outra. É como se o mapa do mundo estivesse a ficar borrado na sua mente. Agora, vamos abordar os novos problemas com palavras ao falar ou escrever. Todos nós temos aqueles momentos em que a palavra nos foge, está na ponta da língua, mas não conseguimos dizê-la. Isso é normal. O que não é normal é quando se torna uma dificuldade persistente e incapacitante. A pessoa pode esquecer palavras comuns, como chave ou telefone, ou substituir as palavras por outras inadequadas, o que torna a comunicação muito confusa. As conversas podem tornar-se repetitivas, ou a pessoa pode ter dificuldade em seguir uma conversa, perdendo o fio à meada ou interrompendo os outros sem perceber. Imagine o seu avô, que sempre foi um excelente contador de histórias, mas que agora se debate para encontrar as palavras certas, ou repete a mesma frase várias vezes no espaço de poucos minutos. Ou a sua tia, que adorava escrever bilhetes e cartas, e agora tem dificuldade em formar frases coerentes ou em a expressar-se por escrito. Pode parecer que a pessoa está a lutar para se expressar ou para compreender o que os outros dizem, mesmo em conversas simples do dia a dia. Isto pode levar a muita frustração, tanto para a pessoa afetada como para quem tenta comunicar com ela. A pessoa pode tornar-se mais isolada porque a comunicação é demasiado difícil ou embaraçosa. Outro sinal importante é perder coisas e perder a capacidade de refazer os passos. É claro que todos nós, de vez em quando, colocamos os óculos em cima da cabeça e andamos à procura deles pela casa toda. Isso é um esquecimento casual. Mas para alguém com problemas cognitivos, esta situação é diferente e mais grave. A pessoa pode colocar objetos em lugares completamente incomuns e ilógicos, como guardar a carteira no frigorífico, ou os óculos dentro da gaveta da roupa interior, ou o comando da televisão na panela do bacalhau que já foi para a máquina. E o mais importante, depois de os ter colocado nesses locais, não tem a mínima ideia de como lá foram parar. Nem consegue refazer os seus passos para os encontrar. A frustração de procurar algo que se perdeu e não ter a menor pista de onde possa estar é imensa. Não é apenas um esquecimento, é uma falha na capacidade de raciocinar e de reter a memória da ação, de guardar o objeto. A pessoa pode até acusar os outros de terem roubado os objetos, porque para ela, eles simplesmente desapareceram sem explicação. Isto pode levar a tensões familiares e a um aumento da desconfiança. É um sinal de que a lógica e a memória de curto prazo estão seriamente comprometidas, e não apenas por um momento de distração. A diminuição ou mau julgamento é um sinal preocupante que afeta a segurança e o bem-estar financeiro da pessoa. Refere-se à tomada de decisões inadequadas ou irresponsáveis, muitas vezes com consequências negativas. Por exemplo, a pessoa pode começar a dar grandes somas de dinheiro a estranhos que batem à porta ou que ligam a pedir caridade, caindo facilmente em esquemas de burla. Pode também negligenciar a higiene pessoal, deixando de tomar banho regularmente ou de mudar de roupa, ou vestir-se de forma completamente inadequada para o tempo, como usar um casaco de inverno num dia de sol forte ou sair à rua de pijama. Pense na sua vizinha, que sempre foi tão cuidadosa com as suas finanças, mas que de repente começa a fazer compras impulsivas e caras que não precisa ou a doar todas as suas poupanças a desconhecidos. Ou no seu pai, que sempre se apresentou impecável, mas que agora aparece com manchas na roupa ou com o cabelo despenteado e parece não se importar. Estas mudanças podem ser muito subtis no início, mas tornam-se mais evidentes com o tempo. É como se a bússola moral e prática da pessoa estivesse avariada, levando-a a decisões que antes nunca tomaria
e colocando-a em risco. O afastamento do trabalho ou das atividades sociais é outro sinal subtil, mas significativo. Uma pessoa que está a experienciar problemas cognitivos pode começar a sentir-se desconfortável ou incapaz de participar em conversas ou atividades em grupo. A dificuldade em seguir conversas, em lembrar-se de nomes ou em compreender o que se passa pode levar a um sentimento de vergonha, frustração ou ansiedade. Como resultado, a pessoa pode começar a evitar reuniões familiares, o grupo de cartas com os amigos, os encontros no centro de dia ou os hobbies que antes lhe davam tanto prazer. Imagine a sua prima que sempre adorou dançar e ir aos bailes populares, mas que de repente se recusa a sair de casa e inventa desculpas para não participar em eventos sociais. Ou o seu colega de trabalho, que sempre foi muito empenhado, mas que agora parece desmotivado, comete erros repetidos e acaba por se reformar mais cedo do que o previsto, não por vontade, mas por incapacidade de lidar com as exigências do trabalho. Este afastamento non é preguiça, é un mecanismo de defesa contra a frustración e a ansiedade que as interações sociais e as actividades máis complexas provocan. A persoa pode preferir isolarse no conforto da súa casa, onde se sente máis segura e onde as súas dificuldades são menos evidentes. Finalmente, e não menos importante, temos as mudanças de humor ou personalidade. Estas podem ser particularmente difíceis de lidar, tanto para a pessoa afetada como para os seus entes queridos. Uma pessoa com demência pode tornar-se confusa, desconfiada, deprimida, medrosa, ansiosa ou facilmente chateada por coisas pequenas. Pode haver surtos de raiva sem motivo aparente, ou a pessoa pode tornar-se apática, perdendo interesse em tudo e em todos. Um indivíduo que antes era calmo e afável pode tornar-se agressivo ou teimoso. Pense no seu avô, que sempre foi um poço de calma e sabedoria, mas que agora tem ataques de raiva por ninharias, acusa a família de lhe roubar coisas ou passa o dia a chorar sem motivo aparente. Ou na sua mãe, que sempre foi sociável e otimista, mas que agora se tornou reclusa, desconfiada e constantemente ansiosa. Estas mudanças não são traços de caráter, são manifestações de alterações químicas e estruturais no cérebro. Podem ser muito dolorosas de testemunhar e podem levar a um grande desgaste nas relações familiares. É crucial procurar apoio médico, pois muitas destas alterações de humor podem ser geridas, ou, em alguns casos, tratadas. Então, chegamos ao fim desta lista de sinais importantes, e sei que pode parecer muita informação para assimilar, e talvez até um pouco assustadora, mas quero que leve deste vídeo a mensagem de que o conhecimento é poder. Reconhecer estes sinais não é um veredito final, é um alerta para procurar ajuda. Lembre-se, o nosso objetivo aqui não é dar um diagnóstico, mas sim capacitá-lo com a informação necessária para estar atento e tomar as melhores decisões para si ou para alguém que ama. E lembra-se que no início do vídeo eu lhe prometi algo que o ia surpreender? Pois bem, aqui está. Muitos dos sinais que discutimos, embora possam ser indicativos de demência, também podem ser causados por outras condições de saúde que são, isso sim, reversíveis. Sim, ouviu bem. Problemas de tiroide, deficiências vitamínicas como a de vitamina B12, por exemplo, depressão, efeitos secundários de certos medicamentos, infecções ou até mesmo desidratação, podem manifestar-se com sintomas muito semelhantes aos da demência. Isto significa que um esquecimento, uma confusão ou uma mudança de humor não é automaticamente uma sentença. É um convite para investigar. É uma razão a mais para procurar o seu médico de família, para fazer exames de rotina, para partilhar as suas preocupações. Porque, ao descobrir a causa subjacente, em muitos casos é possível tratar e reverter os sintomas, restaurando a sua qualidade de vida e a sua tranquilidade. Não é maravilhoso pensar que há esperança e que nem tudo é o que parece? Por isso, a primeira e mais importante ação se notar um ou vários destes sinais, seja em si ou num ente querido, é procurar aconselhamento médico. O seu médico de família é o primeiro e mais importante ponto de contacto no Serviço Nacional de Saúde e pode encaminhá-lo para os especialistas certos se for necessário, como neurologistas ou geriatras. Pequenas mudanças e intervenções precoces, baseadas num diagnóstico correto,
podem fazer uma diferença monumental na qualidade de vida. É sobre viver a sua vida ao máximo com dignidade e apoio, aproveitando cada momento. Pode ser a diferença entre enfrentar a situação de forma proativa e ter mais opções de tratamento, ou deixar que a condição progrida sem a devida atenção. Não espere que os problemas se agravem. A sua saúde e bem-estar são os seus bens mais preciosos. Gostaria muito de saber a sua opinião. Já reparou em algum destes sinais em si ou em alguém que conhece? Como lidaram com a situação? Partilhe a sua história nos comentários abaixo. A sua experiência pode ser uma luz e uma fonte de conforto para outros que estejam a passar pelo mesmo e pode ajudar a quebrar o estigma que ainda existe em torno destas condições. Se este vídeo o ajudou de alguma forma, se aprendeu algo novo ou se sentiu mais informado, por favor, deixe um gosto. É um gesto simples que nos ajuda muito a continuar a criar conteúdo que o possa ajudar e a alcançar mais pessoas que precisam desta informação. E se ainda não subscreveu o nosso canal, faça-o agora. Carregue no botão de subscrever e no sininho para não perder os nossos próximos vídeos sobre saúde, bem-estar e como viver a sua melhor vida na sua idade de ouro. Aproveite cada dia. Cuide de si. E lembre-se, viver a sua melhor vida é possível, em qualquer idade. Até breve.